Olá, meus irmãos, já faltam exatamente uma semana para as eleições e aqui nesse vídeo eu quero relatar o meu apoio para quem eu vou dar e o meu voto, né? E nesse vídeo também vou falar também a respeito de uma cena que eu vi agora há pouco, uma cena quase que lamentável, né? Vou explicar a respeito dessa cena, essa situação, tudo isso eu vou contar após a vinheta. Meus irmãos, a paz do Senhor. Já queria deixar aqui logo de começo nesse vídeo um trechinho bíblico, né? Que hoje é domingo, dia de relatar a palavra, mas eu não vou falar tanto da palavra, né? Vou falar esse trechinho aqui bíblico e vou falar a respeito da política, né? Falta uma semana e vamos falar tudo isso aqui nesse vídeo, né? Fica até o final que o vídeo está bem legal. E para começar, a palavra está em João 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês, né? Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então vamos ao assunto sobre política, né, gente? O que a gente precisa entender, né? O candidato melhor para votar. Eu já quero logo falar, o meu voto é para Bolsonaro. Eu não queria falar isso no vídeo, não queria vir trazer um vídeo a respeito disso, mas as condições que a gente está vivendo, eu tenho que dar o meu apoio, eu tenho que mostrar, né? Como um verdadeiro cristão, eu tenho que... Não adianta eu vir aqui falar da Bíblia para vocês sem falar a verdade que está acontecendo por trás das coisas, né? Então, eu vim aqui, já sou claro logo, dou apoio, mas para você também que não vota, não tem nada contra, mas eu quero deixar algumas coisas que vocês precisam entender para no dia você estar sabendo se você está votando um candidato certo, de verdade, ou não. E tudo é apenas a minha opinião, não é certo? Gente, todos sabem que a gente deve conhecer a verdade, né? E o lado mais honesto, no meu ponto de vista, é do Bolsonaro. Ele é um exemplo ele é um exemplo bíblico, um exemplo de religião? Não, né? Se eu falar que eu vou estar mentindo, porque ele às vezes xinga, né? E tudo, mas ele defende a religião, ao contrário do outro, que em vez de defender a religião, defende o outro lado da coisa, né? Que tem vários vídeos deles lá no Candomblé, né? Esse negócio de Umbanda, Candomblé. Então é coisa que não é do nosso lado. Então, primeiramente, para começar, eu como cristão já quero mostrar isso para você, né? E o outro lado fala que vai botar os padres e pastores no devido lugar, né? Isso, ele fala isso exatamente. Tem vídeos, tem provas, só pesquisar que vocês vão achar, né? E o lado de cá, do Bolsonaro, da direita, ele sempre defende, né? Pastores, padres, e tenta defender sempre a palavra. E família. E o mais importante de tudo que eu quero falar para vocês, liberdade. Ele defende a liberdade, que é um dos fatos mais importantes, né? E por que eu quero falar isso para você? Tem um TikTok, eu não quero nem falar o nome dele, né? Ele é um TikTok satanista, né? Um vídeo dele começou a circular nas redes sociais, ele apoiando o Lula, falando que ele fez vários trabalhos, juntou o povo deles lá, né? Dessa liga do mal e fez um grande trabalho para que Lula ganhasse, né? Então, eles lá de dentro da política, eu não vou falar o nome, né? Viram que o apoio daquele cara não seria bom para eles, né? Porque nós cristãos iríamos ficar assustados e não iríamos votar. Então o que aconteceu? Cortaram os vídeos desse cara, desse satanista do TikTok, cortaram todos os vídeos dele, né? E ele até faz outro vídeo falando por que cortaram, ele deu um apoio e aí cortaram os vídeos. Então isso é uma situação de dar medo. Por que cortaram dele, né? Primeiramente, Deus dá o livre-arbítrio para você escolher, dependente de sua religião.
Mas o que acontece? Cortaram o vídeo dele. Assim também como cortaram o vídeo dele, também pode acontecer isso com nós cristãos, né? Se eles fizeram isso com ele, por que não pode fazer também com nós, né? Então, eles viram que ameaçava a candidatura do Lula, então eles cortaram o vídeo dele, né? E isso não é bom para nós. Gente, eu quero falar uma coisa para você. Na Coreia do Norte, né, onde tem o cara lá que é o presidente lá, Kim, não sei o que, esqueci até o nome dele. Então, mas lá na Coreia do Norte, a palavra de Deus não pode ser divulgada. Os pregadores não podem anunciar a Bíblia, a palavra de Deus, porque lá é outra religião. E tudo isso, sabe por quê? Por causa da política. Tudo isso por causa da política. Lá não pode ser anunciado a palavra de Deus, o verdadeiro Deus, que é o Deus que a gente segue, né? O Deus que eu falo aqui no canal, o Deus da Bíblia, o Deus vivo, o Deus de amor, né? Não pode ser proclamado lá nesse país da Coreia do Norte, por causa da política. A política proibiu isso lá, entendeu? Então, irmãos, a gente tem que abrir o olho a respeito disso, né? Eu não venho aqui só, se fosse outros candidatos eu até não ligava, mas eu vim aqui porque o assunto está bem sério e eu seria um covarde de não estar falando a verdade aqui para vocês, né? Se eu tento sempre falar a verdade na Bíblia a respeito do meu ponto de vista, eu também tenho que falar a verdade a respeito da política, né? Do que está acontecendo, né? E a situação que a gente hoje está vivendo no Brasil está praticamente lamentável. E muitos falam, mas está misturando, o povo está misturando religião com política. Não é religião com política. É de acordo com o que você é, a sua personalidade, né? Eu defendo o Bolsonaro, não queria defender aqui no YouTube, não queria só pregar a palavra, mas eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar uma coisa que está bem clara para todo mundo, né? A respeito da política, né? Não é só porque não é só o meu defender, né? Não é porque eu sou fanático, não é fanatismo, nem nada, mas isso é questão de quem eu sou. E isso me identifica muito no presidente Bolsonaro, né? A personalidade dele, eu vejo que a maioria das coisas que ele faz sempre é o certo. Nem sempre é certo, mas a maioria das coisas é bem mais certo do que o adversário. Praticamente, votar no Lula hoje está sendo um absurdo. Pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele acredita. Então, praticamente eu considero escolher um presidente como a minha personalidade, né? Porque a honestidade acima de tudo, para quem me conhece sabe, honesto, a gente deve ser honesto, né? E o que o outro lado defende não venha ao que eu acredito, ao que eu defendo, né? E o outro, olha, o lado da esquerda, olha o que defende o aborto, né? E nós da direita é contra o aborto, né? Já pensou uma criancinha sendo abortada, né? Tudo bem que as mulheres falam, meu corpo, minhas leis, mas só que quando tem um ser humano ali dentro da barriga dela, já não é praticamente do pertence dela, já tem uma vida lá, então ela praticamente não vai mandar naquela vida, porque aquela vida ali é uma vida aí que pode virar um médico, pode virar um doutor, um grande pregador, pode virar alguém muito importante na vida, então, e dar um fim naquela vida, é melhor matar uma pessoa do que matar uma criança indefesa, um bebezinho indefeso que não consegue sair. Eu até se emociono muitas vezes quando eu vejo um vídeo falando de aborto e isso daí tudo. É uma coisa que me irrita mesmo bastante, né? E outra também, liberação das drogas. O outro lado defende a liberação das drogas, né? É muito triste quando a gente tem um filho que está perdendo para o mundo das drogas, né? Está usando drogas e está na rua, morando na rua. Essa é uma cena muito lamentável e isso que a esquerda defende. Liberação das drogas, né? E a gente sabe que as drogas estão acabando praticamente com
com o nosso país, acabando com o nosso povo. Os adolescentes estão novos, já estão começando a usar droga e morando na rua, acabando com a sua vida, entregando a sua vida para as drogas. E a gente sabe bem como os pais aqui do Brasil hoje sofrem, muitos pais sofrem com isso, né? Vendo o filho morrer na rua por causa de uma droga. E esse partido que quer entrar agora, o partido Lula, quer aceitar esse negócio de drogas. Como que eu vou aceitar uma coisa dessa? Não tem como eu, como cristão, aceitar isso, né? É antibíblico isso. E outra, o partido Bolsonaro é contra as drogas, né? Não há hipótese dele liberar as drogas, né? A gente sabe que uma droga pequena vai levando outra maior e chega um caos. Eu, como cristão, não posso defender uma coisa dessa. E outros também, ideologia de gêneros, né? Ideologia de gênero, você praticamente, uma criancinha na escola, ela pode escolher quem que ela quer ser, se ela quer ser homem ou mulher, ela pode escolher sua opção sexual, né? Isso é um absurdo. Vem aqui dar o meu respeito, né? Respeito todos os gays, né? Transsexuais, o que for, respeito, mas eles adultos, agora deixa as nossas criancinhas em paz, deixa para eles decidir quando estiver uma certa idade, né? Cada um tem um livre-arbítrio e pode escolher o que quiser, né? Tem o meu respeito. Não, eu não posso falar que é certo, porque eu tenho um valor, mas eu respeito aquelas pessoas, né? Respeito, tem amigos gays, tanto homens como mulheres que eu conheço, e são gente boa, são pessoas excelentes, mas eu não posso aqui como cristão falar que eu acho certo, né? Eu respeito, mas não acho certo, né? Mas respeito, por que eu não posso conversar, por que eu não posso trocar uma ideia com as pessoas só por isso, né? Então, eu respeito, mas eu tenho um valor bíblico a ser tomado, eu não posso defender esse tipo de coisa, né? Então, e ideologia de gênero na escola, isso é lamentável, uma coisa dessa, né? Umas crianças receber esse tipo de conteúdo na escola, então eu não sou de acordo com isso, né? A gente deve respeitar as crianças, né? Isso quando elas tiverem uma certa idade, tudo bem, aí elas, né, têm o privilégio de escolher o que ela quer ser, né? E o outro, eu apoio o Bolsonaro por lado de ser um lado mais certo, né? Tudo que ele fala, ele prova, e o que o outro fala, o que o Lula fala, ele quase não prova. Ele mesmo assume as mentiras que ele fala, é muita mentira. Então o povo tem que rever mais isso. O povo tem que analisar, né? Tem que ver qual é o lado certo, qual é o lado que procura a família e tentar botar. E o outro, falo para você também que vota em branco, né? Você que está com seus documentos tudo certinho, mas você não quer sair de casa ou você vai lá para votar em branco. Isso é até uma covardia se a gente votar em branco da nossa parte, porque imagina você, né? Chega numa lanchonete e pede um lanche. Aí ele pergunta, que lanche que você quer, né? Tem vários tipos de lanche. Aí você fala, qualquer um. Aí ele pega, traz um lanche. Aí você olha aquele lanche e não gosta. Então você não tem o direito de reclamar, né? Mesma coisa, você que está votando em branco. Você está deixando para os outros escolher o que você quer. Então não deixe para os outros. Vote você, ou que seja o Lula, ou que seja o Bolsonaro, vote na sua opinião, né? Mas eu tenho aqui o meu apoio, né? Você também tem o seu apoio, quem você vota, cada um decide, né? Mas esse é o vídeo, né? Quer deixar claro que eu apoio o Bolsonaro pelas coisas. Só vocês procurarem e analisar para ver quem que está mais certo, quem que está procurando as propostas que me representa. Então tá tudo lá. E gente, eu queria falar também a respeito do que eu falei, uma coisa que eu vi agora há pouco, foi quando eu estava levando a minha esposa lá na casa da minha sogra, né? Passei aqui em Caculucás, né, que é do município de Marataízes, e eu vi uma cena que eu nunca
tinha visto, né? E eu achei que nunca iria ver, né? Que é um ritual de dia, gente. Isso aconteceu, era 11h30, meio-dia. As pessoas lá tocando o tambor e cheio de gente branca, tinha umas imagens lá de santo e tudo, e gente branca batendo. Eu não sei o que significa praticamente, porque eu estava passando. Depois da volta também, que eu voltei, eu vi melhor a cena e vi que eles estavam batendo um pandeiro, parecia ser um ritual de macumba, de umbanda, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu sei que as coisas estão estranhas, gente. Ora, eu peço a vocês, ora que as coisas estão feias, né? Uma coisa que eu nunca imaginava que ia ver isso. E isso é contrário à nossa crença cristã, né? A gente que acredita em Jesus, a gente acredita na Bíblia, sabe que isso é contra a nossa fé, né? Isso é contra as nossas disciplinas religiosas, né? E uma coisa dessa tão pertinho do nosso lugar, eu imaginava que acontecesse isso longe, mas tão perto, e de dia, à luz do dia, aconteceu uma coisa dessa. Eu achei que nunca iria acontecer isso. Mas uma dica eu deixo para você: não ora não. Não ora, não pede a Deus, não examina não, né? Porque vocês sabem, meus irmãos, a coisa está feia. E está de verdade, irmãos. Não está em tempo da gente brincar não. A gente deve orar, a gente deve seguir mais Deus, porque as coisas não estão de brincadeira, né? E o vídeo já está ficando grande, encerro esse vídeo aqui e espero que vocês, mais uma vez, falta uma semana, espero que vocês analisem, né, o candidato que vai comandar pelos 4 anos, né? E aquele que depois que entrar lá, a gente não tem direito de reclamar mais. Então a gente deixa no que está para melhorar, ou a gente bota o outro, né, que é o Lula, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois disso, né? Então fica aí a dica para vocês, fique com Deus, dependente do candidato que ganhar, ore para o Brasil, né? Que isso é muito importante. E é isso aí, encerro esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E se inscreva, se gostou do vídeo aqui, dá o like, compartilhe, pode comentar sua opinião, que vai ajudar muito o canal. Fique com Deus.